Agora vocês percebem que fica muito mais simples a gente trabalhar com esse pássaro, né? Vamos supor que a gente quer mover ele, sei lá, 20 para cima e 20 para o lado, né? 20 pixels. Como que isso ficaria? E olha que bacana, a gente consegue mover ele com mais facilidade. Agora sim fica mais simples da gente fazer animações e tudo mais. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. E pessoal, estamos aqui de volta para nossa série do Flappy Bird. E gente, vocês vão perceber aqui pelo meu código que tem algumas diferenças do último vídeo. E eu vou explicar essas diferenças para vocês, mas eu queria primeiramente agradecer o Synapsai, que deixou o comentário falando sobre Mesh. Eu apliquei o seu comentário e realmente simplificou bastante o código. Vocês conseguem perceber aqui que ficou só isso daqui. E o que o nosso querido me disse foi para juntar tanto o Vertex Array, Vertex Buffer e Element Buffer, que é o Index Buffer também, tudo em uma classe só, chamar essa classe de Mesh, e basicamente a gente controla todos os parâmetros através do nosso vector. Então a gente tem os vértices, quando a gente constrói essa classe, constrói um objeto a partir dela. A gente tem os vértices, a gente tem os índices, né, que daí seriam os índices do Index Buffer, e a gente tem um layout, que é também um vector, que basicamente identifica pra gente o layout dos dados dentro da nossa array. Se a gente der uma olhada aqui no código CPP dela, vocês vão perceber que basicamente a gente dá o binding tudo já no construtor, a gente define os componentes e a partir disso a gente define o attribute pointer usando as informações que a gente tem já no construtor. Então fica tudo muito mais fácil, muito mais simples. Muito obrigado aí, Synapsai, pelo comentário. E vocês vão perceber que daí ficou bem menos coisa aqui. E a gente também criou uma classe window. Lembra que tinha aquele troço no começo, aquele pedação de código, que era basicamente a gente inicializando a janela? Eu disse num vídeo que eu iria transformar aquilo em uma classe por si só, e eu fiz exatamente isso. Então a gente definiu uma classe window, e essa classe window basicamente cria a nossa window. Se vocês perceberem aqui, a gente tem aqui exatamente aquele código que a gente tinha anteriormente. Então é isso. Agora que a gente já está a par de como está o projeto, vamos rodar ele aqui para ver em que ponto nós estamos. E estamos exatamente nesse ponto. Vocês vão perceber que deu uma modificadinha no desenho do nosso Flappy Bird. Eu basicamente fiz uma versão dele eu mesmo, usando o Sprite. Inclusive vai ter série sobre pixel art, mas nesse momento estou com medo de pixel art. Eu morro de medo de pixel art, porque é meu ponto mais fraco, então por enquanto estou evitando, mas em algum momento a gente vai falar sobre pixel art. Enfim, então temos aqui o nosso passarinho. Então você deve estar se perguntando, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Então, pessoal, vocês vão perceber aqui que o nosso pássaro, ele tá um pouco inflexível, porque a gente está utilizando coordenadas NDC diretamente para desenhar esse pássaro. As coordenadas NDC são aquelas coordenadas que a gente viu lá no segundo vídeo, que é aquela coordenada de -1 até 1, que o OpenGL utiliza, que é o que o OpenGL precisa para ele desenhar alguma coisa na tela. E vocês vão perceber que é um pouco complicado da gente lidar com essas coordenadas, porque pensa, se a gente quiser, por exemplo, pegar esse pássaro e mover ele, como que a gente faz isso? Tá um pouco difícil da gente pensar e modificar esses valores, porque pensa, a gente pegaria aqui esse 5 e mudaria para 7, por exemplo, ou sei lá, para 4? Vamos mudar tudo para 4 para a gente ver. O que a gente vai estar fazendo se a gente modificar os números? Ó, e vocês vão perceber que a gente só, na real, diminuiu o pássaro de tamanho e a gente não fez muita coisa, a gente não moveu esse pássaro. Para mover, a gente teria que mudar os valores de uma forma diferente, mas vocês percebem que é muito complexo. Então você vai perceber que, como eu disse, a gente está usando as coordenadas NDC diretamente, e isso não é recomendado. As coordenadas NDC são essas daqui, de -1 a 1, de 1 a -1, que são o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Só que a nossa tela, ela tem 600 por 800. Então fica um pouco complicado da gente utilizar as coordenadas NDC, porque você pensa, vai ter uma certa distorção, porque o eixo X, ele é maior do que o eixo Y, então as coordenadas elas têm que ser tratadas de forma diferente no eixo X e no eixo Y, e isso vai causar distorções. Você consegue até perceber que o passarinho está um pouco distorcido ali na nossa imagem. Então como que a gente resolve
resolve esse problema? Vamos descer aqui. A gente quer que o nosso pássaro ele seja tratado em pixels. A gente quer que a nossa tela seja visualizada em pixels. Então a gente quer que, se a gente quiser mudar ele para cá, a gente quer fazer isso utilizando valores de pixels. A gente não quer utilizar coordenadas NDC. E para a gente fazer isso, a gente tem que ver um assunto muito importante, que são as matrizes. Eu não vou entrar aqui no mérito da matemática por trás, até porque eu tô aprendendo essa matemática ainda. Por fora ali do estudo de desenvolvimento de jogos, eu também tô pagando um professor particular de matemática pela importância que tem para me ensinar a parte da matemática. Inclusive, se o Juan estiver assistindo aí, obrigado, Juan. Então eu tô pagando um professor ali de matemática por fora para me dar aulas de matemática, mas não vou entrar no mérito da matemática em si aqui sobre as matrizes. Só que as matrizes, elas têm uma propriedade muito interessante, que é a possibilidade da gente multiplicar os nossos vetores por elas, e isso resulta em valores diferentes dos nossos vetores. Então, a gente basicamente consegue fazer transformações nos nossos vetores através das matrizes. E a gente tem alguns tipos de alteração, de transformação que a gente quer fazer utilizando as matrizes. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o nosso querido passarinho e nós temos também algumas matrizes que a gente vai ver. Hoje a gente vai tratar da matriz model, de modelo, né? E vamos ver a matriz de projection, para projeção. Vamos voltar aqui para de modelo inicialmente. A matriz de modelo, ela tem algumas características interessantes. A gente pode fazer algumas coisas com ela. Primeiro, a gente pode modificar a rotação do nosso passarinho. Isso é muito bacana. Quando a gente for fazer o salto dele, a gente quer que ele dê uma leve inclinada na hora que ele saltar e depois inclinar para baixo, fazer basicamente esse movimento, né, de arco. Então isso vai ser muito interessante. A gente vai poder utilizar a matriz de model para isso. A gente também pode escalar, né, aumentar o nosso passarinho. Pensa que a gente vai ter um passarinho de 16 pixels por 16 pixels, por exemplo. E a gente quer que ele seja maior, porque esse 16 pixels por 16 vai ser minúsculo, não vai dar nem para enxergar na tela. Então a gente escala esses pixels, né? Então a gente multiplica, por exemplo, eu quero que ele tenha 10 vezes o tamanho dele. Isso a gente pode fazer também através da matriz de model. E a gente pode também fazer movimentações nesse pássaro. Então essa translação que eu coloquei ali, né? Eu acho que a gente poderia dizer como movimento, na verdade. Então a gente pode movimentar ali o pássaro utilizando também a matriz de model. Então vamos ver como que a gente utilizaria esse cara. Então, pessoal, para a gente trabalhar com essa matemática, né, com matrizes, com vectors, a gente vai precisar de uma biblioteca de matemática para OpenGL especificamente. E eu incluí aqui uma biblioteca chamada GLM. Esse é o GitHub deles. É basicamente uma biblioteca de OpenGL Mathematics. Então é uma biblioteca para a gente trabalhar com essa matemática que a gente vai precisar, com matrizes e tudo mais. E eu já incluí ela no projeto aqui para a gente começar a utilizar. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Aqui um pouco abaixo do nosso programa, a gente vai definir a nossa matriz model. Para isso, a gente vai utilizar GLM Mat4, que é a matriz. As matrizes que a gente vai utilizar são todas matrizes de 4x4. Então, uma matriz, ela basicamente é uma array bidimensional de números, né? Então pensa, são várias linhas, né? Várias colunas e várias rows, né? Então uma matriz, ela é basicamente uma array bidimensional, a gente pode pensar, né? Então a gente tem números nas linhas e colunas, então a gente tem uma array bidimensional e essa array vai ser 4x4, então vai ser 4 linhas e 4 colunas, ok? Esse é o tipo de matriz que a gente vai trabalhar. Então a gente já utiliza aqui Mat4, que é esse tipo de matriz, e a gente vai chamar ela de model. E a gente vai pegar uma matriz, vamos dizer que uma matriz pura, né? Que é uma matriz sem alterações nela. Então a gente vai pegar essa matriz aqui, model, e a gente vai multiplicar ela pelos nossos dados de posição. Deixa eu, na verdade, passar ela um pouco para cima aqui, que a gente não precisa criar ela todas as vezes. Como que a gente faz isso? Aí aqui no nosso shader de vertex, né? O nosso vertex shader, a gente vai criar aqui uma uniform. Lembrem das uniforms. O que era uniform mesmo? Você lembra? Acho que era o vídeo passado, espero que você tenha assistido. Se não assistiu, assiste lá. Mas basicamente uma uniform é uma maneira que a gente tem de passar dados da nossa CPU para a nossa GPU. E a gente quer passar essa matriz para a nossa GPU. O tipo dela, como a gente tinha visto, é Mat4. E a gente pode chamar ela de U, né, que é de uniform. Vamos chamar de UModel, né, porque é a nossa matriz model. E a gente vai basicamente multiplicar aqui o nosso vetor da posição por esse model aqui. Como a gente faz, Lucas, para passar
essa uniform da nossa CPU para nossa GPU? A gente vai utilizar aquele código GL uniform e daí a gente vai passar o tipo da uniform, que nesse caso é matrix 4FV. Se eu não me engano, é uma matriz de 4 floats, basicamente, que é a nossa matriz aqui. Aí a gente vai primeiro passar a location dessa matriz, que daí a gente tem que basicamente informar para ele que a gente quer guardar aqui. Então a gente usa gl get uniform location. A gente passa aqui o programa.getID, né, que a gente pega o ID do nosso programa, né, que é o ID do nosso shader, e passamos aqui o nosso uModel, que é o nome da nossa uniform que a gente quer passar. Depois a gente tem mais alguns argumentos. Primeiro a gente diz quantas matrizes a gente quer passar. A gente quer passar uma só. Esse transpose aqui é basicamente o OpenGL perguntando pra gente se a gente quer meio que modificar essa matriz. O OpenGL, ele espera matrizes com column major, basicamente. Então eu acredito que ela seja orientada por colunas. Não me lembro exatamente, mas eu acho que é isso. E o GLM, ele já oferece as matrizes orientadas por coluna. Então, a gente não precisa aqui, a gente pode passar um GL false, que a gente não precisa fazer essa transposição. E por último, a gente precisa passar um ponteiro para o início dessa matriz. A gente poderia fazer isso passando model 0, como é uma array bidimensional, 0, 0. Poderia passar assim e daí converter isso aqui para um float. Mas existe uma forma mais simples, que é GLM value pointer, né? Então a gente pega o ponteiro e daí a gente passa aqui model. E ó, já deixa maravilhoso, já funciona tudo aqui. Vamos ver se isso aqui compila. Beleza, percebemos aqui que nada aconteceu. Ah, Lucas, mas nada aconteceu por quê? Porque aqui no nosso caso, a gente não está fazendo nenhuma alteração nessa matriz. É uma matriz, vamos dizer, pura. O que tinha antes vai continuar sendo, porque imagina que a gente vai estar multiplicando tudo por 1. E qualquer multiplicação por 1 é a mesma coisa. Então, a gente precisa fazer algumas alterações nessa matriz. Quais alterações a gente vai fazer inicialmente? Vamos ver algumas que a gente pode fazer. A primeira, vamos lembrar lá no tablet, a gente podia escalar, aumentar o tamanho, a gente podia mudar a posição, né, reposicionar o nosso objeto, e a gente podia fazer ele rodar. Vamos fazer primeiro uma rotação dele para a gente ver como que fica? Então, para a gente fazer isso é bem simples. A gente pega GLM e a gente vai passar uma função rotate aqui. Esse rotate, ele espera primeiro um model, depois ele espera um ângulo e depois ele espera um terceiro argumento, que é em qual dos 3 componentes ele vai girar esse cara. Então ele vai girar no eixo X, ele vai girar no eixo Y ou ele vai girar no eixo Z. Então a gente precisa passar essas 3 informações aqui para ele. Então a gente já passa aqui o model. Para a gente passar os ângulos, né, ele espera os ângulos aqui em radianos, né, não em graus. Então a gente precisa converter. Ainda bem que o GLM já tem uma função para isso, que seria o radians. Aí a gente passa o nosso ângulo em graus. Vamos passar 45 graus. E por último, a gente quer que o nosso objeto rode na direção Z. Vamos colocar aqui então um vec3, né, que é um vetor de 3 componentes. A gente passa 0, 0 e 1. A gente quer que ele rode nessa direção aqui, que seria a Z. Então vamos dar um make aqui. E olha que bacana, a gente fez ali o nosso pássaro rodar. Basicamente, o que acontece por trás dos panos é que o OpenGL vai pegar os nossos dados, né, a nossa matriz, vai fazer a multiplicação do vetor por essa matriz e a partir disso o OpenGL vai fazer as transformações que precisam ser feitas. No caso, a gente não quer fazer essa transformação de rotação, a gente quer fazer uma transformação de translation. Então, seria aqui o translate. Deixa eu só importar. A gente passa o nosso modelo, como sempre, model. Depois, a gente vai passar um vetor de 3 posições indicando como que a gente quer mover esse objeto. Então, vamos passar aqui GLM, vec3, né? E vamos dizer que a gente quer movimentar o nosso pássaro. Vamos falar que a gente quer aumentar o nosso Y em 0.5 e a gente quer aumentar o nosso X também em 0.5 e o Z a gente não quer aumentar. Então, ele vai só aumentar um pouco para cá e aumentar um pouco para cá. Então, vai ser na diagonal que ele vai se mover. Então, vamos ver se isso aqui funciona. E
Olha que legal, funcionou. Então vocês percebem que é muito mais fácil a gente mover o nosso pássaro se a gente utilizar matrizes, né? Porque se a gente pegasse aqui os nossos dados cru e fosse alterando eles, é muito mais complicado da gente fazer as alterações que a gente precisa, tá? Então por isso que a gente precisa das matrizes. E essa foi a primeira matriz que a gente viu. Mas o que que acontece? Eu tinha dito no início do vídeo que a gente vai transformar as nossas coordenadas de NDC para pixel, né? Então a gente quer, basicamente, conversar em pixel e a gente quer que o nosso programa entenda NDC. Então, tipo, a gente precisa de um tradutor ali que vai transformar as coordenadas em pixel para coordenadas NDC, que é basicamente isso daqui. A gente quer passar de pixel para NDC. E para a gente fazer isso, existe uma outra matriz que a gente também vai multiplicar os nossos vetores, que é a matriz de projection, de projeção. E daí a gente entra num assunto muito importante aqui, que é perspectiva. A nossa matriz de projeção, ela tem a capacidade de dar perspectivas a objetos. O que seria dar perspectiva? É quando você vê alguma coisa bem de longe e ela fica pequenininha, né? Quando você vê, por exemplo, uma árvore no jogo e como o seu personagem está bem longe dela, ela fica menor. Isso é perspectiva. Ou você tem a opção de não ter perspectiva, que seria orthographic aqui, que é ortogonal, eu acho que é a palavra em português. No nosso caso, como a gente está trabalhando com um jogo 2D, a gente não precisa aqui da perspectiva. A gente pode ir com essa versão aqui da matriz de projeção. Mas basicamente o que a gente vai fazer é, a matriz de projeção, ela vai mapear o tamanho da nossa tela e ela vai conseguir transformar pixels em coordenadas NDC. Então vamos ver como que a gente faz ela. Então vamos ver como que a gente vai escrever esse código. Então vamos criar a nossa matriz. Primeiro a gente precisa criar lá aquela matriz zerada, né, que seria uma matriz mais pura, vamos dizer. Então vamos lá, GLM Mat4 e vamos chamar ela de prod, de projection. E GLM Mat4, olha, Mat4. Então criamos aqui a nossa matriz e vamos já fazer a mesma coisa, já vamos passar essa matriz lá para o nosso shader. Vamos só copiar o código aqui e a gente vai mudar o nome de UModel para UProj, de projection. E daí a gente passa o ponteiro ali de prod, beleza? Então, basicamente a mesma coisa. E daí no nosso Vertex Shader, a gente vai pegar essa Uniform Mat4 e passar aqui, que é o UProj. E basicamente o que a gente precisa fazer é multiplicar a projection pelo model, pelo vector, né? Então fica UProj vezes UModel vezes vector. E tem que ser nessa ordem, tá, gente? Tem que ser projeção por model por vetor, tá? Tem que ser nessa ordem específica aqui. Existe uma razão matemática para isso que eu não sei, mas existe. Se a gente rodar o nosso programa, ó, vemos que nada aconteceu porque a gente está só multiplicando por 1, que nem eu tinha falado anteriormente, então não vai dar uma alteração real aqui. Mas agora a gente vai criar as nossas alterações na nossa matriz para ela realmente ter algum efeito. Então, a gente vai criar aqui uma projection, tá? Então vamos lá, pegamos aqui o prod, projection, e a gente vai passar aqui um GLM ortho de orthographic, que a gente viu lá no começo. Maravilha! E daí, a gente precisa passar algumas informações para ele. Primeiro, a gente precisa passar o valor de esquerda, o valor de direita, o valor de topo, o valor de baixo e perto e longe. Então, basicamente, a gente precisa passar como se fosse uma caixa para projeção, dizendo para ela, olha, eu quero que você desenhe as coisas dentro dessa caixa. Essa caixa é o meu mundo, vamos dizer. Então, para fazer isso, a gente vai passar, então, 0. 0 vai ser o nosso esquerda. Então, chegou na esquerda, até o último pontinho da esquerda vai ser 0. A nossa direita vai ser o tamanho da nossa tela, né? O tamanho da nossa tela a gente pode passar width. Lembra que a gente tem a nossa variável definida aqui em cima, ó? Inclusive, vamos trocar ela para float. E daí a gente vai mudar aqui. Importante que seja em float, que é o que o ortho aqui precisa. Então, temos aqui width e height. Aqui a gente vai passar a coordenada de baixo, que eu quero que seja 0 também. E a coordenada do topo, que eu quero que seja height. Então, pensa que aqui a gente desenhou a nossa janelinha, né? E eu quero que tudo que esteja perto de mim seja -1. E tudo que esteja longe de mim seja 1. A gente está colocando as coordenadas Z aqui, mas para a gente não importa tanto. Então aqui a gente definiu a nossa projection, tá, gente? Eu tinha cometido um erro
Na verdade, aqui a nossa matriz, o nosso match 4, ele já é definido aqui direto, tá? A gente não precisa criar um inicial, ele já cria já o tamanho correto aqui. Se a gente rodar aqui um make e Flappy Bird, vocês vão perceber que o nosso pássaro desapareceu. Por que ele desapareceu? Porque a partir de agora, gente, a gente não vai mais trabalhar com o nosso pássaro em coordenadas NDC. A gente começa a trabalhar agora em pixels, não mais em coordenadas NDC. Então, se a gente for lá para o nosso sprite, que é onde eu fiz o nosso passarito, vocês vão perceber que o tamanho dele aqui, ó, como visto aqui embaixo, ó, é 18 por 13. Tá, o tamanho dele. Então aqui a gente vai precisar pegar essas coordenadas aqui que estão em NDC e a gente precisa converter para pixel. Então eu fiz aqui as alterações, pessoal, basicamente transformando para pixel. Então lembra que o tamanho era 13, né? A gente está trabalhando com floats aqui, mas poderia aqui ser integers também, não precisaria ser float, mas vamos continuar trabalhando com floats aqui. Então a gente transformou tudo aqui para coordenadas em pixels. E vocês vão perceber, rodando aqui um make e Flappy Bird, vocês vão perceber, ó, que o passarinho ele está ali no cantinho, ó. Já apareceu, porque agora a gente está trabalhando com pixels. Maravilha. Só que a gente não quer que ele seja tão pequenininho, a gente quer escalar ele um pouco. Para a gente escalar ele, a gente vem, lembra lá? Você lembra? Model Matrix. Então a gente vai lá para nossa Model Matrix. A gente vai chamar aqui um scale e a gente vai escalar esse cara. Então a gente passa model, GLM. Como que a gente vai escalar esse cara? A gente passa um vetor com 3 posições e vamos aumentar ele 100 vezes. Acho que 100 é um valor legal. Então vamos aumentar ele 100 vezes para a gente ver como que ele vai ficar. Aumentamos um pouco demais. 100 vezes é um pouco demais. Vamos aumentar um pouco menos. Vamos aumentar, vamos 10. 10 vezes eu acho que vai ser o sweet spot. O sweet spot aqui vai ser 10 vezes. Legal, ó. Temos aqui o nosso pássaro aumentado em 10 vezes. E olha que bacana, gente. Vocês percebem que agora ele não tá tão distorcido como ele estava antes, porque a Projection Matrix resolveu isso pra gente. Então agora vocês percebem que fica muito mais simples a gente trabalhar com esse pássaro, né? Vamos supor que a gente quer mover ele, sei lá, 20 pra cima e 20 pro lado, né? 20 pixels. Como que isso ficaria? E olha que bacana, a gente consegue mover ele com mais facilidade. Agora sim fica mais simples da gente fazer animações e tudo mais. Então é isso, pessoal. Agora você percebe que o nosso pássaro tem um endereço no mundo, ele tem uma posição. O nosso código aqui tá muito mais legal, simplificou bastante as coisas aqui pra gente. A gente consegue agora fazer as movimentações do pássaro. E, gente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre gravidade. A gente vai finalmente fazer esse pássaro cair, caso a gente não aperte espaço, né? Então a gente vai começar a adicionar algumas animações ali pro nosso pássaro e no futuro vai adicionar obstáculos e tudo mais. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Como sempre, o código tá aqui embaixo e como um outro colega, deixa eu ver aqui o nome dele, o Dorganzo, que tá sempre comentando nos vídeos, grande brother aí do canal, ele pediu pra gente colocar os diagramas no GitHub, e foi exatamente o que eu fiz. Os diagramas estão lá no GitHub, então se você quiser dar uma olhada nos diagramas, além do código, você tem acesso a isso também. Beleza, pessoal? Então é isso, vejo você na próxima, falou!